Ei, gente, vamos para mais uma aula de metabolismo? Então, tira o print aí. Beleza? Hoje nós vamos continuar o metabolismo e vamos falar mais um pouquinho da respiração anaeróbia. Lembra que respiração anaeróbia, ela é semelhante à respiração aeróbia. Semelhante por quê? Porque passam pelas mesmas etapas, que é a glicólise, a oxidação do ácido pirúvico, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Semelhantes porque produzem de 32 a 38 ATPs. E semelhantes porque são a quebra total da glicose. São diferentes porque lá na cadeia respiratória, o último aceptor de elétrons não é o oxigênio na respiração anaeróbia, assim como ele era na respiração aeróbia, tá? Quem que vai ser o último aceptor lá na respiração anaeróbia na cadeia respiratória? Ou vai ser o nitrogênio, ou vai ser o enxofre. Então eu escrevi isso aqui de novo só para vocês relembrarem, tá? Quebra total, então eu até circulei para vocês não se esquecerem disso, assim como na respiração aeróbia, quebra total da glicose, de 32 a 38 ATPs que são produzidos, então olha o saldo de ATPs que eu tenho. O enxofre ou o nitrogênio vai ser o último aceptor presente lá na cadeia respiratória e ocorre na ausência de oxigênio. Aqui, ó, enxofre ou nitrogênio, não mais o oxigênio. E esta é a única semelhança que a respiração anaeróbia tem com a fermentação, tá? Lembra que eu falei? As pessoas costumam confundir que respiração anaeróbia é igual a fermentação. Não é pelos fatores que eu acabei de falar. Etapas, quantidade de ATPs. A única semelhança é que tanto a respiração anaeróbia quanto a fermentação, elas acontecem na ausência do oxigênio, ok? Então agora vamos para a fermentação. A fermentação é quebra parcial. Então a gente vai grifar aqui também, ó. Quebra parcial da glicose. Se não quebra totalmente a glicose, significa que não passa por todas as etapas que a respiração anaeróbia passa. Então, o saldo de ATP é bem menor. Eu produzo agora apenas 2 ATPs. E ocorre na ausência de oxigênio, que é a única semelhança que ela tem com a respiração anaeróbia. A fermentação também é processo de produção de energia, tá, gente? Tanto a respiração quanto a fermentação são dois processos metabólicos para a produção de energia, ou seja, o ATP, que é aquela moeda energética da célula que vai dar ela energia para ela realizar todas as funções, todas as reações metabólicas que ela precisa, ok? Na fermentação, nós temos dois tipos de fermentação, a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Qual que é a diferença entre as duas então? Então vamos lá. A fermentação também começa com a molécula de glicose. Também vai fazer a quebra dessa molécula de glicose. Essa molécula de glicose que tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada em moléculas de 3 carbonos, 2 moléculas de 3 carbonos. Então, qual que é a etapa aqui que nós vamos ter? A glicólise. A única etapa da fermentação vai ser aquela primeira que acontece na respiração, que é a glicólise. O que é a glicólise? A quebra da glicose. Então, lise, quebra, glicose. É a quebra da glicose. Então, aqui, ó, eu tenho a glicose.
sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos. O que vocês se lembram que também era produzido nessa quebra da glicose? A gente ainda tinha a produção de 2 ATPs e 2 NADH2. Lembra? Porque na quebra ainda sobram elétrons. Esses elétrons devem ser carreados e vão ser carreados pelos NADs, formando os NADH2. E 2 ATPs de saldo. Lembra que eu tenho 4 ATPs formados, porém 2 vão ser utilizados para quebrar a molécula de glicose. Então, olha só, igualzinho a respiração por enquanto. Eu passei pela etapa da quebra da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas de piruvato ou ácido pirúvico. Ainda produzi com essa quebra 2 ATPs e 2 NADH2. A diferença começa agora. Quando esse NADH2 for devolver o seu elétron para o ácido pirúvico, porque aqui não vai ter ciclo de Krebs, não vai ter cadeia respiratória para o NAD chegar até lá e entregar os seus elétrons. Então o NAD vai entregar diretamente ao ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico então vai se transformar em ácido lático, tá? Então eu quebrei a glicose em 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADH2. Os 2 NADH2, eles vão liberar os seus elétrons para os piruvatos, formando assim o ácido lático. Quando o produto da fermentação for ácido lático, nós temos a fermentação lática. Quem que realiza essa fermentação? As bactérias e os nossos músculos, tá legal? Essas bactérias também são utilizadas pelas indústrias para produzirem os derivados do leite. Queijo, requeijão, a coalhada. Então esse processo é muito utilizado nos produtos derivados de leite, ok? Essa é a fermentação lática. Se por acaso, na hora da produção do ácido pirúvico, ou seja, eu quebrei a molécula da glicose em 2 moléculas de 3 carbonos chamadas piruvato ou ácido pirúvico. Essa molécula ainda, quer dizer, esta quebra ainda me fornece um saldo de 2 ATPs e os hidrogênios liberados nessa quebra formam 2 NADH2, que são os carreadores de elétrons liberados na quebra da molécula de glicose. Quando os 2 NADH2 liberarem então o seu elétron para o piruvato, nós temos a formação do etanol. Só que perceba que aqui tem uma diferença. O piruvato, ele vai liberar carbono na forma de CO2. Então ele libera o carbono, mas ao mesmo tempo ele vai receber o hidrogênio do NAD. Ao liberar carbono e receber o hidrogênio do NAD, nós temos a transformação desse ácido pirúvico em etanol. Se eu tenho agora etanol, a minha fermentação é a fermentação alcoólica. Quem realiza essa fermentação? Os fungos, algumas bactérias também, mas principalmente os fungos. E na indústria a gente pode usar essa fermentação para produzir massas, pães, massas de pizzas, né? A gente compra o fermento biológico, a massa cresce, mostrando que houve produção de gás carbônico e o álcool ele vai ser volatilizado. Então, quando a gente come um pão, não tem a presença do álcool, mas é esse processo que faz a produção de massas para pães e para pizza. E a produção de bebidas alcoólicas, que são as chamadas bebidas fermentadas, como vinhos, espumantes, a pinga, são bebidas produzidas a partir do processo da fermentação alcoólica. Então, pessoal, agora vocês já têm condições de falar. Respiração anaeróbia não é nada parecida com a fermentação, nem a lática, nem a alcoólica. A fermentação me dá um saldo de ATP de apenas 2 e ainda ocorre na ausência de oxigênio.
A respiração me dá anaeróbia, um saldo de ATP de 32 a 38 e também ocorre na ausência de oxigênio, que é a única semelhança entre elas, né? A fermentação, quebra parcial. A respiração anaeróbia, quebra total da glicose. Ok, pessoal? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.